Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar o hino de número 419, Mãos ao Trabalho. Diz a palavra do hino: mãos ao trabalho, crentes, vai já passando ao alvor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia que vindo a noite já não há lidar. Vamos cantar com alegria esse belo hino do cantor cristão, 419. Mãos ao trabalho, crentes, vai já passando ao alvor. Vamos enquanto temos nossa vida em flor. Vamos enquanto é dia, com força trabalhar. Eia que vindo a noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, já ide enquanto há luz. Eia que agora é tempo de servir Jesus e de ao vigor da vida todos ao bem voltar. Eia que vindo a noite já não há lidar. Mãos ao trabalho, crentes, breve nos chega ao fim. Firmes enquanto a morte não tocar clarim. Vamos, irmãos, à obra, por Cristo trabalhar. Eia que vindo a noite vamos descansar. Então vamos nos ajoelhar e orar ao Senhor. Santo Deus, bendito Pai Celestial, é bom quando começamos uma nova semana, Senhor, e podemos estar na Tua casa de oração. Permita que todos tenham este prazer, essa alegria, Senhor. Vivemos tempos bem difíceis em que as pessoas não sentem mais prazer de estar na casa do Senhor, e isso demonstra que alguma coisa está errada com as pessoas. Não é com o Senhor, não é com a palavra do Senhor, é com as pessoas. Todos deveriam ter imenso prazer de estarmos em Tua casa de oração. Todos nós devemos passar a semana orando pelos cultos. Todos nós devemos orar durante a semana para que o Senhor fale aos nossos corações. Todos nós devemos orar durante a semana para que o Senhor una cada vez mais os Teus filhos, a Tua igreja, nesses tempos trabalhosos, de pessoas amantes de si mesmas, como o Senhor falou, como o Senhor avisou, e está realmente acontecendo, Senhor. Permita então que os fiéis, os obedientes, sintam este prazer, levantarmos cedo no domingo, nos prepararmos, virmos à Tua casa de oração, participarmos no culto ao Senhor, não assistirmos o culto, mas participarmos do culto, Senhor. Abençoe os irmãos que estão nesta manhã, nossos irmãos que estavam viajando, retornando. Te louvamos, ó Deus, por aqueles que não víamos há algum tempo e estão novamente servindo ao Senhor com alegria. Isso enche o nosso coração de prazer, certamente muito mais ainda ao Senhor. Pedimos a Tua bênção para os irmãos que por motivos justificáveis não estão conosco, aqueles que estão trabalhando neste dia. Temos irmãos aqui na igreja na área do transporte, temos irmãos aqui na igreja na área militar,
Temos irmãos aqui na igreja, na área médica, e esses trabalhos exigem que muitas vezes aos domingos estejam ausentes aqui nos cultos, mas onde estiverem, Senhor, sirvam ao Senhor com alegria. Te louvamos, ó Deus, também porque o Senhor está com os nossos irmãos que estão viajando e descansando com merecidas férias. Por todos eles oramos, ó Pai. E pedimos a Tua bênção, que neste momento não haja na casa dos Teus filhos um sequer debaixo das cobertas, adormecido, indiferente, apático, o que seria trágico para eles, ó Pai. Ajuda-nos a todos estarmos trabalhando, como acabamos de cantar, mãos ao trabalho, crentes, vai já passando ao voo. Eia que vindo a noite já não há mais como trabalhar. Quando vier a noite, vamos para o nosso lar descansar. Mas como a palavra do Senhor avisou, como o nosso mestre avisou, muitos descuidados ficarão para trás. Muitos membros da igreja ficarão para trás e terão que passar por um terrível período que poderia ser evitado se fôssemos todos fiéis e obedientes ao Senhor. Como o Senhor falou à igreja de Filadélfia, a igreja fiel, o Senhor livraria a igreja de Filadélfia da hora da tribulação que virá sobre todo o mundo. Os fiéis serão libertos disso, e os descuidados terão que passar por esse período horrível, o pior da história da humanidade. Desperta então os teus filhos, desperta a tua igreja. Juntamente conosco aqui oramos pelos nossos amados irmãos nos campos missionários. Oramos pela nossa amada irmã Marilene, lá na Bolívia, as lutas que enfrenta, Senhor, os pedidos de oração dela, por pessoas complicadas, por pessoas difíceis, por desafios. Deixamos tudo nas suas mãos e confiamos no Senhor. Pelo pastor Alex, pela irmã Elizabeth, que a igreja também apoia, e servem ao Senhor lá no Amazonas, e estarão conosco no próximo domingo. Te louvamos, ó Deus, por estas vidas inspirativas. Pelo pastor Miguel, irmã Juliane, que a tua igreja também apoia lá no Peru. Todos os meses a tua igreja envia ofertas para eles ali, e estarão conosco no dia 6 de abril. Te louvamos por esse jovem casal. Que exemplo, Senhor. Eles estão trabalhando, eles estão servindo ao Senhor e são motivação para todos nós outros. Os demais missionários, pastor Juliano, irmã Evelyn, vamos ouvir um pouco mais sobre eles logo mais também. Pedimos a tua bênção sobre todos os teus filhos e que a tua igreja nunca perca a visão missionária. Oramos pelo Colégio Graciosa. Temos aqui na igreja vários irmãos que foram salvos através do trabalho da tua escola aqui, Senhor. Te louvamos e que este ano seja um ano abençoado, seja um ano de colheita, seja um ano de vitórias. Hoje temos ex-alunos espalhados pelo mundo todo e muitos deles servindo ao Senhor em Portugal, na Holanda, na Suíça, no Oriente Médio, na Ásia, em várias partes do mundo, na América do Norte, em muitos lugares. Ó Deus, te louvamos porque a semente do Evangelho está produzindo outros frutos em outras localidades também. Então, que a tua igreja, a tua escola jamais percamos a visão missionária. Pedimos estas bênçãos e também a tua palavra que vamos ouvir, o Senhor abençoando-a em nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a trabalharmos, ajuda-nos a servirmos, ajuda-nos a empregarmos os talentos que não são nossos, são do Senhor e devem ser usados para a glória do Senhor. Usa cada participação especial e que seja tudo para o louvor do teu santo e bendito nome. Pois oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Convidamos nossa amada irmã Larissa, que está de volta das férias também, e vai nos trazer informações sobre o pastor Juliano e a irmã Evelyn lá no México. Irmãos, dia 26 de janeiro eu recebi da irmã Evelyn a seguinte mensagem: graças ao Senhor estamos muito bem. As conversas anteriores ela pedindo oração porque a avó dela aqui no Rio Grande do Sul estava bem mal, então ela está respondendo, graças a Deus estamos muito bem. Timóteo, nosso primeiro milagre, completou 2 anos agora no sábado passado, dia 22. E essa nosso segundo milagre, a Hannah, completou 31 semanas de gestação.
Segunda que vem, temos consulta para vê-la. Deus tem sido incrível. Graças a Ele, o médico que nos vê não cobra consulta. Somente teremos que pagar o parto mesmo. E temos certeza de que Ele, Deus, proverá para tudo. Estamos ainda morando na casa mobiliada. O contrato termina somente em junho. E estamos esperando para poder alugar uma mais barata. Parênteses, ela. Estamos sentindo um pouco com a variação cambial do dólar no Brasil. Fecho parênteses. Mas estamos muito agradecidos com o Senhor por tudo. Conseguimos hospedar por um mês um casal de seminaristas aqui em casa. E Deus nos sustentou em tudo. Vemos sua graça em cada detalhe. E isso é reconfortante. Alegria para o coração. De igual saber que a vovó, a avó dela, está bem e me anima muito. Deus tem cuidado e suprido. Agradecemos essas informações.
espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Semeemos quando seres deliciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher, messes abundantes havemos de trazer.
convido todos os amados e queridos irmãos para que, por favor, abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 25. Leremos do versículo 14 até o versículo 30. Mateus capítulo 25, do versículo 14 até o versículo 30. A parábola dos talentos. Encontramos em Mateus e em Lucas também esta parábola do Senhor Jesus Cristo, que nos diz assim, Mateus 25, de 14 a 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o talento, o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, conhecia-te que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você é um bom ou um mau servo? Você é um fiel ou negligente servo? Qual dos dois você tem sido? Em primeiro lugar, vamos ver que os talentos, eles não são nossos. Só isso já nos deveria levar a um senso de zelo e de responsabilidade sem precedentes. Os talentos, eles são do Senhor, eles não são nossos. Deus concede a cada um o uso dos talentos, mas não podemos nos esquecer que os talentos não são nossos, eles são do Senhor. Temos que ter um cuidado com aquilo que não é nosso, queridos. Temos que ter um cuidado com aquilo que é do Senhor. Um cuidado que nós vemos na vida de Esdras. Logo os irmãos estarão passando novamente pelo livro de Esdras, como todos os anos devemos fazer a leitura da Bíblia. E os irmãos vão ler o cuidado de Esdras. Ele havia nascido no cativeiro. Ele estava longe de Jerusalém. Mas quando ele iria voltar para Israel, iria voltar para Jerusalém, foram confiados a ele os bens da casa do Senhor, os tesouros da casa do Senhor. Muitas bacias de ouro, muitas bacias de prata, muitos garfos, muitas facas, muitas colheres, muitas panelas, muitos utensílios e até mesmo dinheiro dado pelo rei da Média Pérsia para a reconstrução do templo em Jerusalém. Tudo era do Senhor, nada era dele, mas estava na mão dele. E Esdras tinha uma longa caminhada pela frente, mais ou menos como daqui a Brasília.
Essa é a distância da Média Pérsia até Jerusalém. Naqueles idos de mais de 2.000 anos atrás, mais 3.000 anos atrás, queridos irmãos, era uma viagem difícil. Inclusive, levou 4 longos meses para eles percorrerem esse caminho. E diz a palavra do Senhor que Esdras, ele pesou tudo ao receber. Ele pesou, chamou testemunhas e pesou tudo. Quantas bacias de ouro, quantas bacias de prata, quantas facas de ouro, quantas facas de prata, quantas colheres, quantas panelas, todo o ouro, todo o dinheiro, tudo pesado. Recebemos tanto. E vieram pelo caminho, e ele, antes de sair, ainda juntou todos ali junto ao rio Ahava e pediu a proteção do Senhor, porque o caminho seria longo. E lemos em Esdras o perigo de salteadores, o perigo de pessoas abordarem aquela comitiva, ladrões roubarem aqueles pertences valiosíssimos da casa do Senhor. E ao chegar em Jerusalém, depois de 4 longos meses, logo o que Esdras fez é chamar as pessoas. Agora vamos pesar para ver se não está faltando nada. Nós o recebemos, mas não é nosso, temos que entregar do jeito que nós o recebemos. Os talentos, eles são do Senhor, queridos. Devemos ter essa responsabilidade de Esdras, o cuidado de entregar com todo zelo aquilo que pertence ao Senhor. Deus deu a todos capacidade, queridos irmãos. Segundo a Bíblia, todos têm pelo menos um talento, pelo menos um. Ah, pastor, eu não sei cantar. Ah, pastor, eu não sei pregar. Ah, pastor, eu não sei isso, não sei aquilo. Mas todos pelo menos orar podem. Pelo menos isso todos podem. E muitos, infelizmente, não estão fazendo nem o básico, nem a oração. Como precisamos ter o cuidado e o zelo para com aquilo que é do Senhor, porque nós vamos ouvir ainda nessa mensagem que haverá um dia de prestação de contas. Esdras pegou, mas Esdras entregou. Esdras prestou conta de tudo. Eu recebi e está aqui, não faltou nada. O que você vai apresentar diante do Senhor? Aquilo que Deus colocou diante de você para ser usado para a glória dele. Os vasos eram para a glória do Senhor, não era para a glória de Esdras. Não era para desfrute de Esdras, era para a glória do Senhor. Os talentos que Ele nos dá, se você sabe cantar, não canta, por quê? Se você sabe tocar, não toca, por quê? Se você sabe testemunhar, não testemunha, por quê? Se você pode contribuir, não contribui, por quê? É uma resposta que vai ter que dar, não para mim, mas para Deus. Não para a igreja, mas para Deus. E o Senhor chamou os servos, os bons e o mau. Os bons servos e o mau servo que tiveram que prestar contas e relatórios. E se você sabe tocar e não toca, se você sabe cantar e não canta, se você pode contribuir e não contribui, se você pode falar e não fala, vai prestar contas a Deus um dia. E eu espero que ninguém ouça aqui mau e negligente servo. Você não quis cantar por quê? Você não quis tocar por quê? Você não aprendeu por quê? Por negligência. Mau e negligente servo. Uma das duas palavras nós vamos ouvir. Qual você ouviu? Se o Senhor voltasse hoje enterrando o talento como alguns estão, o que você ouviria? Ah, eu vi que você não fez muita coisa, mas eu vou fazer uma vista grossa. Não é assim com o Senhor. Com o Senhor não é assim. Ou nós usamos para a glória dele, ou seremos repreendidos por ele. Você vai ouvir a palavra: bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Ou você vai ouvir: mau e negligente servo. Qual das duas palavras vai ouvir? Eu dei, você deveria ter usado. Era para a minha glória, não era para o seu desfrute, é para a minha glória. E ninguém vem aqui na frente para se mostrar e para se exibir. Todos vimos aqui à frente para louvar ao Senhor. Todos nós participamos na casa do Senhor para a glória do Senhor, para a honra do nosso Deus. Em segundo lugar, além dos talentos serem de Deus, Deus quer que usemos os talentos. Ele não somente deu, e para todos pelo menos um talento Ele deu. Qual o talento que Deus deu para você? Qual o talento que Deus deu? Não sei, não descobri ainda. Pois então está perdendo tempo. Pelo menos um. Para alguns Deus deu 5, para outros Ele deu 2, para outros e para todos pelo menos um talento. Está usando o talento que Deus lhe deu.
Só tem valor quando se usa, senão não tem valor nenhum. Se não usar o talento, não tem valor nenhum. Um pouco antes de ser crucificado, o Senhor Jesus estava na casa de Simão, não Simão Pedro, outro Simão. E lá chegou Maria, da qual o Senhor Jesus havia expulsado 7 demônios. Era uma pecadora, vivia uma vida de imoralidades antes, mas o Senhor Jesus a perdoou. E ela pegou um vaso de unguento, de nardo puro, de muito valor, quebrou o vaso e despejou nos pés do Senhor Jesus Cristo, e chorando, ungia os pés dele com aquele unguento, que toda a casa ficou cheirando, ao ponto de Judas, o ladrão, dizer assim: por que se faz esse desperdício? Por quê? Podia pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Agora fica... Não é que ele tinha cuidado com os pobres, é que ele era ladrão. Ele queria benefício para si apenas. Mas Maria, ela fez o certo, queridos irmãos. Era um unguento de 1 ano de salário. Era caríssimo. Mas ela pegou, quebrou e usou nos pés do Senhor Jesus Cristo. Porque se não tivesse feito isso, não teria valor nenhum. Pode custar uma fortuna, mas se não usar promessa, não tem valor nenhum. Imagine que Maria tivesse olhado para aquele vaso: eu amo muito meu Senhor, Ele expulsou demônios de mim, Ele me perdoou das minhas transgressões, mas será? Custou, eu trabalhei tanto, poderia usar para mim mesmo, será que eu vou usar? Se ela não tivesse quebrado o vaso, não tivesse usado, não teria valor nenhum. Ela não iria usar, ia ficar lá guardado, ela iria morrer, ia ficar para quê? Para usar para nada. Se nós não usarmos os talentos para o Senhor, não tem valor nenhum. Quando a minha sogra faleceu, fomos até a casa dela, onde ela havia residido por muitos anos. E a minha sogra, que era refugiada de guerra, veio da Letônia para cá, bem no período da Segunda Guerra Mundial. Passou muito frio, passou muita fome, passou muita necessidade. Então ela ganhava as coisas, ela nem usava, porque ela tinha medo que um dia fosse acontecer tudo de novo. Então ela ganhava e guardava. Quando a Larice, nós fomos lá para separar as coisas, o que tinha de louça linda, porcelana linda, que ela nunca tinha usado, nós usamos todos os dias em casa. Nós usamos, porque se nós não usarmos, vai ficar por aí, para quê? Precisamos usar. Se não usarmos, queridos irmãos, podemos ter uma linda prataria, uma linda porcelana, mas se não usar, não tem valor nenhum. Se Maria não tivesse quebrado aquele vaso, não tivesse usado aos pés do Senhor Jesus Cristo, isso só foi desperdício aos olhos do ladrão, porque aos olhos do Senhor Jesus Cristo foi uma bênção. Se ela não tivesse quebrado, nós nem saberíamos nada sobre ela hoje. O Senhor Jesus falou: por que vocês estão molestando essa mulher? O que ela fez foi um benefício para mim, e onde o evangelho do reino for pregado, será mencionado que ela fez para memória sua. Mas isso só acontece porque ela quebrou, porque ela usou, porque se ela não tivesse usado, ia ficar na prateleira guardado, ela ia morrer, ia ficar para lá, não teria valor nenhum. Queridos irmãos, os talentos são do Senhor, mas Ele quer que nós usemos. Nossa amada irmã Mariana cantando, eu fico edificado ouvindo ela cantar. Eu fico edificado ouvindo os irmãos tocando. Isadorinha, tão novinha, já tocando. É edificação. Mas só é útil se usa, se não usa, não tem valor nenhum. Queridos irmãos, vamos descobrir qual o talento que Deus nos deu. Para alguns aqui Deus deu 5. Para outros Deus deu 2. Mas pelo menos um talento você tem e está usando, porque se não usa, é o vaso de unguento da Maria, sem ser quebrado e sem ser usado. Use para a glória do Senhor. Se ela não tivesse ungido os pés do Senhor Jesus Cristo, não teria sido utilizado para nada. Quando eu era criança, morávamos no litoral e ia passar as férias na casa da minha tia Helena, lá no interior de São Paulo. E ela gostava muito de nós, ela é uma mãe para mim. É a única irmã do meu pai que ainda está viva, e sempre que vou lá, agora fui em Nova Odessa 2 vezes, fui as 2 vezes visitá-la,
de tanto que eu a amo e de tanto que ela nos ama. Ela é uma mãe para mim. O filho dela, o filho mais velho, Eric, era meu primo mais chegado. Tenho vários primos, mas ele era o mais chegado. Éramos como irmãos. Passávamos juntos, eles moravam num sítio muito lindo lá no interior de São Paulo. Brincávamos muito por lá. Eu e o Eric éramos muito amigos. Mas há 40 anos atrás, o Eric estava andando de moto por Nova Odessa, cidade deles, e um carro entrou na preferencial onde ele estava passando com a moto. Bateu nele, ele bateu a cabeça no meio-fio e morreu. Um jovem, pouco mais de 20 anos. Que Helena tinha 40 anos de idade. Perdeu um filho tão novo, uma dor terrível. Uma dor terrível. Os anos se passaram. Minha avó, meu avô faleceram. Meu pai faleceu, meus tios faleceram. E está ela lá sozinha com mais de 80 anos. Amiga de infância da tia Ana. Precisou passar por uma cirurgia e não tem condições mais de sair da cama. Se sai, é numa cadeira de rodas. Alguém ajuda. Mas lá está a tia Helena todos os dias orando por nós aqui também. Irmã Marilene sabe disso e sempre fala: pastor, entrega a saudação para a tia Helena, chama de tia Helena. Porque a tia Helena não conhece a irmã Marilene, não conhece muitos de vocês, mas está orando por nós. E ela acorda cedo e já orou. Ela não pode mais cantar, cantava muito bem no coral na igreja onde ela era membro. Ela cantava, ela participava, ela fazia cartões de aniversário, cartões de Natal, e se alguém quiser eu mostro, tem uma porção ali, um dom, um talento, uma letra que é um desenho de tão linda que é. Ela não pode fazer mais nada disso, mas ela pode. Perdeu um filho, sozinha, não tem mais ninguém da família, todos já foram, mas ela está lá acordando cedo e todos os dias orando, usando o talento que Deus deu para ela. E um fisioterapeuta apareceu lá para fazer o tratamento nela. O homem não cria em Deus, não cria em Deus. E ela começou a orar por aquele fisioterapeuta. Hoje o fisioterapeuta é pregador da palavra de Deus. Por quê? Porque alguém que não enterrou o talento, mas usou para a glória do Senhor, e Deus usou. Desperdício vai ser se você não usar, e vai prestar contas a Deus. Mas se usar, será para a glória do Senhor. Tenho certeza que ela já orou por nós hoje aqui, porque toda semana nós conversamos, e ela fala sempre orando por vocês. Como é que está o trabalho aí? E ela assiste todos os domingos o culto, depois ela vai assistir, e é um exemplo para a minha vida, é um exemplo para cada um de nós. E não importa se é grande ou se é pequeno, porque logo que mudamos para cá, para Quatro Barras, fomos para lá e ela convidou que eu ficasse lá um mês de férias com eles. Terminando as férias, ela, o Eric, que era mais ou menos da minha meia idade, eu tinha uns 8 anos de idade, ela pegou o trem, fomos até a Estação da Luz em São Paulo, fomos até a rodoviária em São Paulo e veio de madrugada. Descemos lá na BR-116, não tinha essa entrada onde tem o SESI, era só lá por cima antigamente, nos anos 1970. Descemos lá 4 da manhã e viemos caminhando, nós três, Helena, o Eric e eu. Chegamos aqui, era um domingo de manhã. Chegamos aqui, ela participou no culto, de noite pegou o ônibus e voltou para São Paulo, pegou o trem e voltou para Nova Odessa. O amor, o carinho por uma criança, ela fez isso por uma criança. E às vezes as pessoas não usam o talento que Deus deu, às vezes para cuidar de uma criança. Uma criança tem um valor maior do que o mundo, queridos irmãos. E não somente a tia Helena, isso impactou a minha vida. Durante a semana eu lembrando desse fato, foi uma alegria tão grande descer lá na BR 4 da madrugada, vir lá pela estrada velha lá por cima, caminhando até aqui. E ela com aquela alegria no coração, com aquele prazer no coração, nenhuma palavra de murmuração. O primeiro pavê na minha vida, eu que sou filho de missionários, não sabia o que era pavê. O primeiro pavê que eu comi na vida foi ela que fez. Até hoje eu sinto o sabor daquele pavê maravilhoso que ela fez para mim. Uma criança. Você tem usado o talento para cuidar das crianças, para falar com as crianças, para orar pelas crianças. Não sei nem o nome das crianças da igreja, não sabe? Me perdoe, mas está falhando sério.
Precisamos conhecer os nossos irmãos. Muita gente morre cedo porque não conhece os membros do corpo, não cuida dos membros do corpo. Nós somos uma igreja, precisamos conhecer. Se você não conhece, desculpe, mas está falhando feio. Não está vindo tanto na igreja para conhecer o corpo do Senhor Jesus Cristo. Precisamos nos conhecer, precisamos cuidar, precisamos orar uns pelos outros, queridos irmãos, mais proximidade. O que está acontecendo? Afastamento. E aí o inimigo vai entrando, porque estamos afastados uns dos outros. De novo, Neemias e Esdras. Esdras e Neemias, os dois contemporâneos, os dois voltando para Jerusalém para reconstruir. E Neemias falou: a obra é grande, mas nós estamos afastados uns dos outros. Vamos nos unir. Vamos nos unir. E o que aconteceu? Quando se uniram, Deus operou um milagre. Em 52 dias o muro foi reconstruído, ao ponto de os inimigos falarem: foi realmente um milagre do Senhor. Por que a igreja não está avançando? Por quê? Porque a corrupção está aumentando. Por que essa podridão toda no mundo? Por que o homossexualismo? Por que essa imoralidade? Por quê? Estamos afastados uns dos outros. Nós estamos enterrando os talentos. E muitos vão ouvir: mal e negligente servo. Você sabia criticar, você sabia apontar, você sabia acusar, você sabia, mas não usou os talentos que eu dei. Vamos usar, queridos irmãos. Um iogurte que você der para uma criança vai fazer diferença. Nessa mesma época, a Larissa tinha uma tia chamada Tia Velta, amiga de infância do meu pai, casada com o tio Roberto, que é vivo até hoje, com mais de 95 anos, lá em São Paulo. Os três eram amigos de infância. Tia Velta, inclusive, nasceu... os três nasceram no mesmo ano, 1926. E um dia a Tia Velta veio aqui, que o Roberto era capitão do exército, tinha uma vida muito boa lá em São Paulo. Vieram até aqui e me convidaram para ir para Mafra, no interior, lá em Santa Catarina. Eles iam visitar um pastor lá. Ficaram hospedados aqui em casa, não era essa casa, era uma outra casa bem velhinha, bem simples, que nós morávamos aqui. Ficaram aqui, depois nós fomos até Mafra, passamos o dia lá, voltamos, à noite pararam no supermercado e compraram iogurte. E eu, como filho do pastor, nós não tínhamos iogurte em casa. Hoje eu vejo as pessoas com tantas coisas, ainda reclamam, eu penso: essas pessoas não sabem o que é sofrer. Nós não tínhamos iogurte. Nós não tínhamos nada. A irmã Sandra, minha amiga de infância, sabe da nossa realidade. Nossa vida sempre foi muito simples. E ela viu, ao chegar em casa, a Tia Velta viu que eu tomei com muito gosto o meu iogurte. E ela, em vez de tomar, ela falou: esse é para você. Em vez de ela tomar o dela, ela deu para mim. Já se passaram mais de 50 anos, queridos, mas eu não esquecerei jamais. Antes dela falecer, ela pediu: eu queria que você falasse no meu funeral. E nós fomos. Tenho usado o talento do Senhor para a glória do Senhor. Às vezes é dar, às vezes é dar. Dar para uma criança, atenção para uma criança, uma atenção para uma pessoa que está passando por dificuldade, dar uma atenção. Irmão, estou orando por você, já orei por você hoje. Eu digo isso com muito prazer, irmão, já orei por todos vocês e me alegro profundamente quando vejo você aqui. E quando você não vem, eu sinto falta e penso: Senhor, o que está acontecendo? Qual é o problema? O que aconteceu que esse irmão não engrenou ainda? Por quê? Por que está patinando ainda? Por quê? Vamos usar o talento porque eles são do Senhor. Eles são do Senhor e Ele quer que nós usemos. Às vezes é dar um iogurte para uma criança, nunca mais vai esquecer. E em último lugar, queridos irmãos, o Senhor voltará e haverá uma prestação de contas. Se não houvesse prestação de contas, eu diria para você: faça o que bem. Pegou os vasos na média Pérsia, não vai ter nada mesmo. Usa do jeito que você quiser. Quer usar no meio do caminho para seu bel prazer? Quer usar para sua avó? Não vai ter prestação de contas. Esdras não. Ele pesou: olha, nós temos tantas bacias de ouro, tantas bacias de prata, tantos garfos, tantas colheres, tanto isso, tanto dinheiro. Chegou lá: olha, está aqui, nós recebemos, está aqui.
Nós, durante essa viagem toda, passamos por tantas tribulações, tinha salteadores, tinha malfeitores, mas Deus nos guardou, e está aqui para a glória do Senhor, para a edificação do templo da casa do Senhor. O Senhor quer que usemos, é dele, para ser usado, e vai haver prestação de contas, irmãos. E se o arrebatamento for hoje, você tem usado os dons que Deus te deu para tocar, para cantar, para ajudar, para distribuir, para contribuir, para ajudar as crianças, para impulsionar os outros, para incentivar os outros, para orar, para testemunhar, para mandar uma mensagem para a irmã Marilene? A semana foi difícil, mas nós estamos orando por você, amada irmã. Foi o que eu falei isso, e eu já tinha orado por ela. A mensagem chegou cedinho, mas eu já tinha orado por todos, inclusive por ela também. E que satisfação quando alguém pede, pastor, ore. Irmão, já orei, mas eu vou continuar orando. Irmã Jéssica, com um menininho lá na Espanha, longe. Cada vez que ela fala, pastor, está difícil, eu tenho tanta saudade do meu filho. Irmã, já orei por você hoje, mas vou continuar orando. Mandando mensagem, agradeço aos irmãos que têm o contato do Bruno na Espanha e mando mensagem para ele. Como ele gosta de receber mensagem dos irmãos amados, e o amor sempre vence no final. O amor sempre vence. Se mais irmãos mandarem mensagem para o Bruno, ele vai sentir saudades da casa como filho pródigo. No chiqueiro não está bom. No chiqueiro não está bom. Eu tenho saudades. Aquela igreja, eles têm amor. Eles estão orando por mim. Eles estão mandando uma criança. Mas daqui 50 anos, se o arrebatamento não tiver acontecido, ele não se esquecerá do seu amor para mim. Um iogurte, um pavê, uma viagem, não esquecerão jamais. Os talentos são muitos, e Deus quer usar cada um de acordo com a sua soberana vontade. Os membros do corpo são muitos. Os pés nos trazem, as mãos nos ajudam a pentear o cabelo, a comer e cuidar do resto do corpo. O fígado faz a sua função, o estômago faz a sua função, os dentes fazem a sua função. Cada membro do corpo tem a sua função, e todos devem contribuir para a união. Quando todos os irmãos estão usando os seus talentos, queridos irmãos, o crescimento na igreja será realmente notável. Não o crescimento numérico, isso é resultado, mas o crescimento espiritual. Muitas pessoas estão preocupadas com o crescimento numérico. Essa não é a nossa preocupação, isso é o resultado. A preocupação principal é o crescimento espiritual, o fortalecimento, o robustecimento. Porque hoje o que tem de gente fraca, qualquer ventinho de doutrina leva para lá, leva para cá, ficam que nem a moinha que o vento espalha, não tem firmeza. Vem para cá, vai para lá, e o final dessas pessoas são os, horrível de dizer, desigrejados. Os desigrejados. E o que nós temos de desigrejados por aí, infelizmente. Comentei com alguns irmãos durante a semana. Domingo passado, ao sair do culto da manhã, depois de fechar o templo, peguei o celular para ver as mensagens. Qual não é a minha tristeza de ver irmãos que no passado estavam aqui, cantando, tocando, falando, hoje, na hora do culto, mandando mensagens de gracejo para cima e para baixo, na hora do culto. E eu pergunto, o que essas pessoas estão fazendo? Enterrando o talento. Não adianta falar, se a vida não comprova, a mensagem fica infrutífera. A mensagem fica infrutífera. E o Senhor Jesus falou, quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Não dá para ficar, Senhor, não estou juntando, mas não estou espalhando aqui no meio. É hipocrisia. Ou está juntando, usando os talentos, ou está espalhando, está estorvando, está atrapalhando. Que tristeza no meu coração. Estou orando ainda mais por essas pessoas. Estavam aqui no passado, mas se deixaram levar por qualquer movimento, por qualquer palavra, por qualquer situação. E eu penso, essas pessoas entraram na igreja por quem? Por causa de Cristo? Quem entra na igreja por causa de Cristo nunca sai da igreja por causa de pessoas. Agora, quem entra na igreja por causa de pessoas nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Quem entrou aqui olhando para Cristo e só para Cristo nunca sairá da igreja. Agora, aqueles que olham para a irmã Franciele, para a irmã Gisele, para o irmão Eliseu, para mim, esses vão sair. Porque começamos a olhar para os defeitos das pessoas, e todos nós somos pecadores. Não há quem não peque, diz a palavra do Senhor.
Então devemos olhar somente para o Senhor Jesus Cristo. Olhar para Ele, porque os desigrejados estão aumentando no mundo. E muitos deles acusando as igrejas, inclusive, porque as igrejas isso, porque as igrejas aquilo. Mas onde está a contribuição desses irmãos na igreja? Onde está? Acusar é fácil, mas vir aqui, colocar o pescoço para trabalhar, os talentos para serem usados. Porque se tem alguém que podia sair desapontado das igrejas, era apóstolo Paulo. Se tem alguém que podia falar, não aguento mais esse povo, não aguento mais, era apóstolo Paulo. Porque ele servia na Ásia, servia na Judéia, servia em todo lugar, mas sempre fiel ao Senhor. Encontrava falsos irmãos, ele mesmo escreveu, em perigo de falsos irmãos. Ele mesmo falava dos lobos vorazes e devoradores. Entre eles tinha Demas também, que desamparou, era um missionário e abandonou, enterrou os talentos e voltou amando o mundo. O apóstolo Paulo encontrava na igreja de Corinto incesto. Ele encontrava de tudo que é tipo de podridão, mas ele não saía atirando contra as igrejas, ele orava, ele ia, ele contribuía, ele apanhava, ele era preso, ele era apedrejado, sofria por amor de Cristo. Os talentos são para ser usados porque são do Senhor e vamos prestar contas a Deus um dia. Senhor, sabe como é que é? Lá na igreja, mas tinha tanta coisa errada, tinha tanta hipocrisia. Apóstolo Paulo vai chegar e falar assim: olha, você não sabe o que é hipocrisia, você não sabe o que é podridão dentro da igreja, você não sabe como era em Corinto. Corinto tinha até incesto lá dentro, mas eu estava lá por Cristo, não por causa do incesto. Eu estava lá para servir ao Senhor, eu estava lá para contribuir, porque Satanás está fazendo um grande trabalho, tirando os sinceros e deixando os hipócritas em muitos ambientes que se dizem cristãos. Onde estão os sinceros que jamais deveriam sair da igreja, mas sim servir ao Senhor com os talentos que Deus tem usado? O coral cantando, o conjunto instrumental tocando, mais irmãos. Semana passada nós estávamos falando com o irmão Hugo, com o crescimento do conjunto instrumental, temos que novamente melhorar o espaço para mais irmãos tocarem, para mais irmãos servirem, para mais irmãos usarem os talentos para a glória do Senhor. E às vezes pode ser uma costura apenas, querido. Às vezes pode ser uma costura apenas. Atos capítulo 9. Uma mulher chamada Tabita, que quer dizer Dorcas. Ela não tem nenhuma mensagem escrita na Bíblia. Conhece alguma mensagem da Tabita? Conhece? Temos uma irmã Tabita lá em Nova Odessa que assiste o culto também. Ela tem muitos talentos, toca, uma moça de 15 anos, toca violino, canta, participa na igreja. Mas a irmã Dorcas lá na Judéia, ela não tem nenhuma mensagem escrita na Bíblia. Não temos uma única palavra da irmã Dorcas na Bíblia, não temos uma palavra. Mas quando ela faleceu, todas as pessoas choraram, sentindo falta, porque ela, com as suas costuras, uma camisetinha para uma criança pobre, um calçãozinho para o menininho, um perzinho de meia para esse, uma ajuda para aquele, todos choraram, ao ponto de Deus mandar Pedro lá e ressuscitar a Tabita, ressuscitar a Dorcas, porque ela era uma bênção, não falava nada, e não precisa vir na frente e falar, mas usa o talento que Deus lhe deu. É dar um iogurte? Dê. É uma palavra de incentivo? Incentive. É costurar? Costure. É contribuir? Contribua. É ir? Vá. O que não podemos é ficar indiferentes ao trabalho do Senhor. Deus quer usar a todos, queridos irmãos, porque os talentos são dele. Os talentos são para serem usados, e haverá uma prestação de contas. Voltemos os nossos olhos para Mateus, capítulo 25, versículo 19. Mateus capítulo 25, versículo 19. Diz a palavra do Senhor: e muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Se o Senhor vier hoje, o que você vai ouvir? Bom, fiel, obediente, entra para o gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Ou você vai ouvir mal e negligente servo. Uma das duas palavras nós vamos ouvir. E a minha oração é que todos nós ouçamos: bom está, servo bom. Bom está. Você foi fiel. Você nunca foi para a Bolívia, mas o seu
a sua contribuição foi todos os meses. Você nunca foi para Lima, no Peru, mas a sua contribuição. Você nunca foi para o Amazonas, mas a sua contribuição foi. Todos os dias orando, todos os meses contribuindo, todos os domingos aqui na casa do Senhor. Irmãos, é a hora final e a hora da verdade. Esta é a hora da verdade. Os hipócritas, os fingidos estão saindo, os fiéis vão permanecer. Os verdadeiros vão permanecer e vão voltar aqueles que estão descuidados, mas que Deus vai tocar no coração deles, porque esta é a minha oração e a oração de muitos irmãos. Desperta, Senhor, desperta os que estão adormecidos, porque a hora é avançada e o Senhor Jesus Cristo está voltando. Muito tempo depois, 2000 anos depois, Ele está voltando. Como nós ouvimos há 2 domingos atrás, os judeus estão celebrando quase os 6.000 anos. Eles contam desde o Éden. Eles estão celebrando já 5.800 e alguma coisa, quase 6.000 anos, ou 6 dias. E nós já sabemos que no 7º dia Deus não trabalha. Deus não trabalha. O milênio está para acontecer. Os judeus estão proclamando: o nosso Messias vai chegar. O nosso Messias vai chegar. E o Messias que eles estão esperando não é o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele já veio. Ele já veio. O que vai chegar agora é o anticristo. Mas a igreja não vai estar aqui, porque o Senhor Jesus prometeu livrar da tribulação os fiéis. Os fiéis. Porque os adormecidos vão ficar para trás. Vejam em Mateus capítulo 25. Os adormecidos vão ficar para trás. E olha que o Senhor Jesus falou: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E o que esse mau e negligente servo falou? O que ele falou? Senhor, Senhor, Senhor. Não adianta falar Senhor, tem que obedecer. Não adianta falar Senhor, tem que colocar em prática. Não adianta falar Senhor, tem que usar os talentos para a glória do Senhor. Ou seremos maus e negligentes servos. Que Deus livre a sua igreja de maus e negligentes servos, e que todos nós possamos servir para a glória do nosso Deus. Quantas almas você vai apresentar diante de Deus? Quantas? Quantas almas você ganhou durante o ano passado? Quantas? Vamos trabalhar, queridos, vamos servir, porque logo o Senhor Jesus virá para nos buscar. Quem quer decidir
Ajuda os nossos amados e queridos irmãos aqui da tua igreja. Tantos talentos, Senhor. Quantas pessoas sabem cantar, quantas pessoas sabem tocar, quantas pessoas podem participar, Senhor. Mas entra domingo e sai domingo, e às vezes há o descuido espiritual. Motiva, Senhor, desperta. Não é para nos exibirmos, não é para aparecermos para as pessoas, não é para esperarmos positivo, negativo, aprovação, desaprovação dos homens. Isso não adianta nada. Nós desejamos, ó Deus, que todos participem para a glória do Senhor, que o culto seja ainda mais abrilhantado, com mais participações, todos, ó Deus, usando os talentos que são do Senhor. E o Senhor quer que todos usemos os talentos que o Senhor nos deu. E um dia, quando tivermos que nos apresentar perante o tribunal de Cristo, como dizem 2 Coríntios, capítulo 5, todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo, porque nós vamos responder por aquilo que tivermos feito, ou bem ou mal. E enterrar os talentos é fazer o mal. Deixar de participar é fazer o mal, um grande mal. Ajuda então, Senhor, abençoe. E que todos com alegria sirvamos ao Senhor e possamos nos apresentar perante o Senhor e ouvirmos a Tua palavra bendita e maravilhosa. Bom está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra para o gozo do Teu Senhor. Que todos aqui na Tua igreja possam ouvir esta bendita e maravilhosa palavra. Leve em paz agora os meus amados e queridos irmãos e dá a todos uma boa e agradável tarde, Senhor. E ninguém fique em dúvida sobre o que deve fazer à noite, porque o nosso lugar é estarmos aqui, servindo ao Senhor. Ajuda, Senhor, fala ao coração dos descuidados, para que estejamos unidos, trabalhando, servindo, com a presença motivamos outros também. Servindo ao Senhor com alegria, esperando o dia do arrebatamento, estaremos fazendo aquilo que é da Tua santa e soberana vontade. Assim pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor, com o pós-lúdio, e com oração silenciosa estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde a todos os amados irmãos e até a noite, para novamente, com alegria, fazermos o que é da vontade do Senhor. Porque o que não é da vontade do Senhor, nós não devemos fazer, porque não vai terminar bem. Fazendo a vontade do Senhor, será para a glória do Senhor. Usando os talentos para o Senhor, a aprovação virá, o galardão virá do Senhor. Até a noite, com a permissão do nosso Mestre.